mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor. Eu me raso, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. Oh glória, Não temerei na tua fumaça de glória. Eu estarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, se viver onde estiver. graça e paz, amados irmãos, graça e paz. Estamos iniciando neste momento mais uma quarta da vitória, hoje, dia 10 de junho de 2020, aqui direto da nossa casa, da nossa sala. Queremos desejar boas-vindas a todos os irmãos em Cristo Jesus. E se de repente você é alguém que está pela primeira ou segunda vez entre nós, seja muito bem-vindo. Essa é uma noite muito especial, onde queremos oferecer ao Senhor mais um culto. E claro, certamente o Senhor há de falar ao nosso coração, e nós, por nossa vez, também iremos oferecer a Deus nossos cânticos, nosso culto, e tenho certeza que seremos edificados no Senhor. Quero, desde já, pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos 126. Quero iniciar nesta noite fazendo esta leitura do Salmo 126, e assim podermos orar. Iremos louvar a Deus hoje com o nosso irmão Valnei, que já está entre nós. Então, um tempo de você se conectar em Deus, uma noite especial também, onde nós estaremos aqui recebendo a visita do missionário e pastor Sidney Chachá. Daqui a pouquinho nós iremos convidá-lo, vamos bater um papo a respeito de missões. Ele também certamente tem uma palavra para a igreja. Vai ser um momento muito especial em nome de Jesus. Amém? Salmos de número 126. Salmos de número 126 em nome de Jesus. Amém? Você encontrou? Então vamos fazer a leitura destes salmos em nome de Jesus. Olha o que diz o Salmo 126, para podermos ler e sobre ele também podermos orar nesta noite. Vamos orar agora com a pastora Vanessa, daqui a pouquinho. Mas permita-me expor aqui, fazer essa leitura bíblica
do Salmo de número 126, quando diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Verso 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que mesmo em meio a esse momento que nós estamos vivendo, não sei neste momento quais os seus motivos de alegrias ou de tristezas, mas que possamos nos alegrar na certeza que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso podemos dar um brado de vitória, podemos atribuir a Deus toda a nossa alegria pelas suas ricas e maravilhosas maravilhas. Amém? Eu vou passar a palavra à pastora Vanessa e ela irá nos conduzir em oração neste momento, e em seguida já estaremos louvando a Deus com o nosso irmão Valnei, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Graça e paz. Amém. Muito feliz em poder, nessa noite, estarmos juntos em mais uma Quarta da Vitória. Que palavra maravilhosa, que o nosso coração já esteja cheio. Amém. Que possamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, para receber tudo aquilo que o Senhor já preparou para mim, para você, para a nossa família nessa noite. Amém? É importante estarmos conectados, estarmos acessíveis, porque eu tenho certeza que o Senhor irá ministrar ao meu e ao seu coração. Amém? E podemos declarar juntos nessa noite que grandes coisas tem feito o Senhor pela nossa vida, pela nossa família. Grandes coisas e coisas maiores. Amém? Coisas maiores ainda fará o Senhor. Eu creio. E você crê? Diga amém na sua casa. Diga amém. Glória a Deus. Eu creio nisso. Amém. E eu gostaria que nesse momento, eu sei que você deve estar assim como nós estamos, com a nossa família junta, reunida. Se você estiver, se for possível, dê a mão ao seu esposo, seus filhos nesse momento. Sabe, faça aquele momento, aquele círculo de oração gostoso, aquele momento de oração. E vamos orar nesse momento. Que palavra linda. Então vamos orar agradecendo ao Senhor, dizendo assim: obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor tem feito grandes coisas, porque o Senhor tem realizado maravilhas em nosso meio, maravilhas no meio da nossa família. Jesus. Comece aí na sua casa a levantar a sua voz. Comece nesse momento a exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Jesus. Comece a levar ao Senhor palavras de gratidão, Deus. Palavras de Bendito alegria, palavras de amor, Pai. Amém, nesse Jesus. momento, Senhor, nós queremos te render toda a nossa gratidão, Sim, Jesus. Meu Deus. Muito, muito, mas muito obrigado, em nome Deus, de Jesus. por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pelas provisões que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelo cuidado para com a nossa vida, para com a nossa família. Sim, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nos proporcionar, Senhor, mesmo em meio a tanto caos, mesmo em meio a tantos medos, mesmo em meio, Senhor, a tantas palavras negativas, a tantas, ó Deus, há tantas coisas que têm vindo de forma negativa para nos abater, para nos entristecer, para trazer temor ao nosso coração, mas muito obrigado, Jesus, porque é a tua presença, porque, Senhor, ó Deus,
o Senhor dia a dia conosco. Ó Deus, sentimos a Tua presença diariamente e isso tem Amém, nos Jesus. confortado. Glória a E Deus. isso, Senhor, tem trazido alegria mesmo Sim, em meu meio Deus. a um cenário de tristeza. É Mas verdade, a Tua Senhor. presença, Ó Deus. ela tem trazido alegria, Senhor, tem é trazido maravilhoso. paz. E, Senhor, se há pessoas nessa noite que está conosco, Senhor, Amém. através desse culto, através dessa oração, É, e talvez, Senhor, em Senhor, nome de estejam Jesus. dizendo: eu não estou sentindo alegria, eu Dá-nos da estou Tua com direção, medo. em nome de Nós Jesus. queremos te pedir, Paizinho, que nesse momento Glória a Deus. o Teu Espírito Santo visite aonde quer que essa pessoa esteja, essa família Sim, esteja. sim, Senhor. E que a Tua presença, Senhor, possa nome invadir de esse Jesus. lar. Ó Deus, possa penetrar nesse coração. Amém, E que Senhor. nesse momento, Que assim Senhor, seja, haja Deus. conforto para a alma, haja alegria no Espírito Santo, Amém, haja Jesus. cura, Senhor, haja restauração. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. E que possamos estar com nossa família. Glória a Deus. Possamos estar com o nosso coração aberto Glória para a Deus. receber tudo aquilo assim seja. que o Senhor já tem preparado Em para as nome nossas de vidas Jesus. nessa noite. Assim te oramos. Amém, E rendemos a nossa gratidão Oh, Deus. desde agora, Obrigado, Senhor, Senhor. e para todo sempre. Em Amém. nome de Jesus. E todos dizem... Amém. Glória Eita, a a Deus. família falou baixinho aqui. Todos dizem... Amém. Amém. Glória a Todos Deus. dizem amém. Amém. Muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Vamos convidar o irmão Valnei. Ele vai estar adorando a Deus nesta noite. Amém. Você disse amém aí do outro lado? Olha ele aqui. Não, aqui, no de Rosana. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmã Nina. Amém, irmã Joelma. Amém a todos os irmãos. O irmão Gustavo disse: pastor, estou aqui com a minha namorada. Amém, Gustavo. Deus te abençoe. E a todos os demais irmãos. Daqui a pouco a gente vai mencionando. Valnei, Amém. a paz do Senhor. Amém. Eu estou vendo que você está com a sua back vocal do lado. É verdade. É Amém. verdade. Amém. E o Juninho está por aí também? Tá aqui. Amém. Paz do Senhor, Júnior. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem à vontade, irmão Valnei. Vamos adorar a Deus. Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de lhe ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que
parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre, estou aqui. E aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, ao Senhor Jesus, a Ele toda a Glória! Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Agora eu vou cantar uma composição minha. Os irmãos da congregação já conhecem, mais ou menos. E eu quero estar louvando o Senhor com a composição minha. Amém? Amém. Glória a Deus. Sei que podes tudo. Sei que podes tudo, meu Deus. Sei que podes tudo. Sei que podes tudo, meu Deus. Levantou uma voz no deserto, abriu o mar mesmo para os incrédulos e fez tudo acontecer. Sei que podes tudo. Sei que podes tudo, meu Deus. Sei que podes tudo. Ele pode tudo. Sei que podes tudo, meu Deus. Levantou uma voz no deserto, abriu o mar mesmo para os incrédulos e fez tudo acontecer. Derrama tua Shekinah em nós, derrama o teu amor em nós, derrama tua cura em nós. Derrama, Senhor, derrama tua unção em nós, porque sem ti, ó Pai, não sou ninguém. Porque sem ti, ó Pai, não sou ninguém. Sei que podes tudo. Sei que podes tudo, meu Deus. Sei que podes tudo. Sei que podes tudo, meu Deus. Levantou uma voz no deserto, abriu o mar mesmo
para os incrédulos e fez tudo acontecer. Derrama tua dignar em nós, derrama tua, derrama tua cura em nós, derrama tua unção em nós, porque sem ti, ó Pai, não sou ninguém, porque sem ti, ó Pai, não sou ninguém. Sei que podes tudo, sei que podes tudo, meu Deus. Sei que podes tudo, sei que podes tudo, meu Deus. Glória a Deus. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Amém, pastor. Amém, varão. Fiquem na Amém. paz. Obrigado pela participação de vocês. Amém, Amém. pastor. Família Filho do agradece. Juninho. Oi, Júnior. Amém. Oi, pastor. Ô, lindão. Um abraço. Muito bem. Deus abençoe Rosana, Valnei. Amém, Eita, pastor. amém. Amém. Que bênção, irmãos. Essa participação do irmão Valnei, junto com a sua família, irmã Rosana e o Júnior, louvando a Deus, louvando a Deus. Bem, sem muita demora, né, no sentido aqui de podermos aproveitar bem o nosso tempo, hoje nós temos um convidado especial. Nós combinamos para essa noite aqui e recebemos a visita do pastor Sidney Chachá. E nós vamos aqui já convidá-lo para desfrutarmos bem do tempo. Mas antes dele chegar, enquanto a pastora vai procurando aqui, a irmã Ivanise, para poder chamar, eu gostaria de pedir a você que você ficasse conosco, tá bom? Até bater um papo aqui muito proveitoso, dentro do contexto, claro, de missões. Olha ele aí. Amém. Paz, Senhor. Como é que estamos? Tudo Paz. bem? Tudo bem, graças a Deus. É boa. Graças a Deus. Amém. Então, gente, como eu ia dizendo, essa quarta da vitória hoje é muito especial pelo fato de podermos receber a visita do missionário e pastor, que já está em tela, conhecido entre alguns como o Anjo do Sertão. A lenda. A Amém. lenda nazarena está entre nós. Amém. Amém. Ele que é missionário nazareno e junto com a sua esposa Ivanise, tem feito, eu creio que, não sei se é desde 91, posso estar enganado, tem trabalhado no campo missionário, voltando uma atenção toda especial para o sertão nordestino. Claro que dentre essa atenção nós podemos incluir aí, pastor Sidney, Portugal, Paraguai, dentre outros, não é? Sim. Argentina, Ok. Peru. Argentina, Peru e daí por diante. Mas bem, sua última passagem por Penedo foi no dia 4 de outubro de 2008. 18, aliás. 2018. 18. Né, acompanhados naquele momento pelos pastores Isaac, a esposa e o filhinho dele. Exato. Então, Carol. isso. Então, com isso, o que eu quero dizer é que estava mais do que na hora do Senhor aparecer, né? Amém. E vou voltar pessoalmente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, pastor Sidney, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, cabra macho. Tá bom, tá bom, tá bom. Depois de 55 anos, a pessoa não fica tão macho assim, não, mas
continua ainda cabra macho. Amém. Que bom. O senhor tá me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. E você está me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. A imagem está um pouco turva no momento. Está um pouco turva? embaçada, mas vai melhorar. Aí, falta só melhorar a qualidade. Deve ser uma baixa na internet. O senhor está me ouvindo? Eu estou bem, graças a Deus. Normal, normal. Estou ouvindo muito bem. Ótimo. Então, a questão da imagem, eu creio que ela vai melhorar aí ao decorrer da nossa. Eu não estou em João Pessoa, na capital, nem na minha casa. Eu estou numa cidade próxima aqui chamada Santa Rita, né? Aí Sim. eu creio que seja isso. Creio que seja isso. Tudo bem. Mas nós estamos lhe ouvindo bem. Antes de começarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de dizer para os irmãos que nos acompanham, nós desativamos os comentários momentaneamente para que fique melhor a questão. Melhorou bastante agora a imagem. Para poder ficar melhor aqui, a gente poder ver e ouvir melhor o missionário Sidney Xaxá. Mas, missionário, como eu já disse, eu vou chamar de Xaxá, porque eu gosto mais do Xaxá do que do Sidney. Pode chamar de Xaxá. Abaixe a nomenclatura e aumente a oferta. Amém. Entendi. A gente recebe muito assim, reverendo Sidney Xaxá, pastor há 30 anos, e não sei o que, missionário e tal. Homem, baixa essa patente, aumenta a oferta, é melhor. Ótimo, glória a Deus. Então, gente, começando aqui o nosso bate-papo, nós vamos dedicar aqui esse tempo para falarmos um pouco sobre algumas coisas na questão de missões e também, claro, dentro disso está a palavra de Deus. Tenho certeza que será muito proveitoso para todos nós. Pastor Sidney, antes de tratarmos aqui de algumas perguntas que nós elaboramos para podermos conversar, eu estou aqui nas minhas mãos com esse livro, ó. Eita! Entre lágrimas e pedras. Meu Deus! Entre lágrimas e pedras, que é escrito pelo missionário Xaxá. E eu ia dizer que na primeira página tem uma dedicatória, aliás, de 2007, viu? Meu Deus! Diz assim, ó, seminarista Alexandre, continue nesta caminhada, você não sabe aonde esta caminhada vai dar, apenas creia. Em 2007. Hoje pastor reverendo Alexandre, né? E pastor em Penedo. Aleluia! Baixa a patente e aumenta a oferta. Aprendeu muito rápido. Bem. Aprendeu rápido. Tem que ser assim. Mas sobre o livro, o que eu quero observar é o seguinte. Na primeira página ele diz o seguinte: histórias do sertão brasileiro, nordestino, Paraguai e Portugal, vividas, presenciadas e contadas por um sertanejo. Aí diz assim, ó, outrora rebelde, mas hoje transformado e salvo pelo sangue de Jesus. Amém. E a pergunta é, que história é essa, rapaz, de rebelde? Como se deu a conversão do missionário Xaxá? Então, deixa eu não sei se melhorou aqui a imagem. Melhorou, né? Deixa eu te passar uma coisa. Quando eu sou nascido e criado no Evangelho. Mas quando eu completei meus 16 para 17 anos, conhecendo as menininhas e tal, namorico e tal, eu deixei o Evangelho e fui namorar e passei uns 3 anos fora da igreja. Mas esses 3 anos fora da igreja valeram para um pouco de droga, um pouco de prostituição, um pouco de tudo aquilo que a gente passa, não como um homem prostituto, mas as aventuras normais de um jovem de 16, 17, 18 anos. Quando eu voltei para o Evangelho, acho que 3 anos depois, 2 anos e meio, 3 anos depois, que eu cheguei em casa e falei, mamãe, voltei para Jesus. Ela falou assim, você está aprontando tanto que eu só acredito vendo. Me prove que você mudou, porque eu não acredito. Ou seja, é por isso que eu botei outrora rebelde, porque ninguém acreditava que Deus pode pegar uma pessoa de uma sarjeta envolvida com tantas coisinhas
transformar num pregador e também pastor de algumas igrejas e missionário há tantos anos. Então, o que eu quero dizer de primeira instância é que você que está me ouvindo e acha que você nunca vai ser ninguém na vida, creia que Deus é aquele que, quando você menos espera, transforma você naquilo que a humanidade não acredita. Mas ele continua sendo um Deus de milagre, um Deus de grandes milagres. A minha vida é um milagre. É por isso que o que está escrito aí são de ponta a ponta. Milagres, milagres e milagres até o dia de hoje. Porque aí se resume até 2004, 2005. Já se passaram aí 16 anos para 17 anos. Quando eu terminei de escrever, ainda passei algum tempo orando e lendo ao Senhor, foi quando o Senhor me deu a graça de editar este livro. Quando eu voltei do Paraguai, eu acho que 2005, não sei bem, 2005, 2006, eu editei esse livro. E você recebeu ele em 2007 nas suas mãos, não foi isso? Isso. Então pronto, o rebelde é isso aí. É de aprontar tantas que minha mãe não acreditava que um dia eu voltaria para o Evangelho. Ok, pastor, que bom. Deus, ele é maravilhoso, né? E continua transformando vidas. E dentro dessa perspectiva de conversão, de vida com Deus, salvo engano, creio que é desde 1991 que o Senhor está servindo a Deus como missionário. Sim. Como já pontuei aqui, voltado uma atenção especial para o sertão nordestino, mas servindo em outros lugares como Portugal, Paraguai, Peru e Sim. assim sucessivamente. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente poder aqui dar um norte para essa conversa. Quero antecipadamente dizer aos irmãos que o tempo não nos permite darmos um mergulho mais profundo em determinados assuntos, mas de forma muito pontual e da melhor forma possível. O pastor Sidney procurará, tenho certeza, responder as nossas perguntas. Mas, pastor, ao longo dessa longa jornada já, a minha primeira pergunta é: quais foram, se o senhor pode mencionar, as maiores alegrias que o senhor teve no campo missionário? Quais são as maiores alegrias desse missionário ao longo desses anos? Amém. Deixa eu falar um pouquinho do meu chamado, assim, bem resumido. Eu um dia cheguei para o Senhor, eu estava em casa, em João Pessoa, e o pastor Veloso, que é o nosso coordenador Paraíba aqui, que também é seu amigo, me chamou para visitar um navio chamado navio Doulos. É um navio que roda o mundo todo, aportando em cada porto, e esse é um navio que cabe mais ou menos 3.000 pessoas só trabalhando, são missionários de vários lugares do mundo, com vários livros de autorias e todas as línguas que você possa pensar dentro desse navio tem. E aí eu fui convidado para coordenar uma equipe de João Pessoa até Recife, e lá nós entramos no navio e ali eu passei um dia todo. No final da tarde eu fui chamado pelo pastor Veloso e falou assim: dá para você levar 3 missionários, era uma menina e 2 meninos, de Recife para João Pessoa? Digo, dá. E aí foi quando o Senhor me levou. E dentro do carro, a primeira palavra foi buenos dias, ou buenas noites. E eu disse, o que é isso? E eles começaram a tentar se comunicar comigo. E eu fiquei desafiado sobre aquele detalhe. E falei para o Senhor: Deus, eu quero aprender a língua hispânica, eu quero aprender a falar espanhol. Aí depois de um tempo aprendi um pouquinho. E falei assim: Deus, agora me dá a oportunidade de te servir 2 anos em língua hispânica. Eu quero morar em uma cidade que tenha 2 anos, em uma cidade, sendo missionário ou pastor com a língua hispânica, língua espanhol. Resultado: demorou tanto, não demorou muito, que o nosso pastor Bruno Hadi me fez um convite para morar na Argentina. Eu acho que você conheceu o Bruno Hadi, o falecido nosso diretor antes do pastor Cristian Sarmento, era o Bruno Hadi. Sim. O Bruno Hadi soube da minha história, não sei como. Eu estava numa Assembleia Distrital em Recife, no Centro de Convenções em Olinda, quando ele chegou, quando alguém me chamou, o pastor Bruno Hadi quer falar com você. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: vou falar com você no portanhol. Eu digo, pode falar. Você quer morar comigo na Argentina? Eu digo, o senhor está perguntando se macaco quer banana? E ele começou a rir, não entendeu bem a brincadeira na hora, mas me levou para a Argentina. Então,
eu quero resumir o seguinte: sabe qual foi a minha maior alegria? Foi, primeiro, ouvir que Deus responde, Deus responde a um coração que está querendo servi-lo, seja no Brasil, Amém. seja fora dele. No momento que eu me predispus e fiz um pedido ao Senhor, Deus passou um ano em silêncio e me chamou para a obra missionária, e foi exatamente num país de língua hispânica, onde eu queria aprender espanhol. Então, a minha primeira alegria no campo missionário foi aprender uma outra língua. Ah, você esteve na Argentina, eu sei que você Sim. esteve na Argentina lá, e eu sei que você também fala um pouquinho em espanhol, mas eu mergulhei na cultura, eu comi o que eles comem, eu passei 4 meses lá e depois 1 ano e 9 meses no Paraguai, em Assunção, como missionário. Então, eu mergulhei naquela cultura, eu mergulhei nos costumes, eu mergulhei não no dialeto, mas nas gírias de um baetecópio xeraá, um bae xandereira, yandejara tanderovassá, foram dialetos que eu aprendi lá no Paraguai. Então, a minha alegria foi quando Deus pegou um matuto lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e me fez aprender uma outra língua, e naqueles países eu preguei em espanhol, até hoje prego. Eu traduzi algumas mensagens do espanhol para alguns irmãos em português. Eu fui guia turístico também lá na Argentina em relação a isso. Depois me tornei um certo diretor de área do Paraguai Central e Paraguai Leste, e não Paraguai Norte, mas só de 2 distritos. Ou seja, Deus me usou de um modo sobrenatural. E cada vez que eu ia falar em espanhol, eu chorava. Eu disse, mas por que essa emoção? Tanta gente fala em espanhol hoje, tanta gente... Sim, pode para você não valer nada, mas para mim, a minha maior alegria foi aprender uma outra língua, aprender uma outra cultura, aprender que há um povo fora do Brasil, e no caso de vocês aí, fora de Penedo, no meu caso aqui, fora da Paraíba, que também servem ao Senhor, que estão fazendo um trabalho tremendo. E eu tive que mergulhar nessa cultura. Então, minha maior alegria foi ser usado pelo Senhor em uma outra cultura, em uma outra língua. Que bom, que maravilha, pastor. E é claro que, e aí a gente já vai processando aqui, eu sei que dentre essas deve ter muitas outras, mas assim como é na nossa vida familiar ou na vida secular, não é feita apenas de momentos de vitória ou de momentos de alegrias. Muitas vezes também temos momentos de tristezas, momentos de dificuldade. Eu imagino que o missionário, assim como o pastor na igreja local, ele deve ter seus momentos de dificuldade, seus momentos de desafios extremos. E aí a pergunta que eu gostaria agora de expor para o senhor é justamente isso. Dentre as dificuldades vivenciadas em campo missionário, o senhor poderia destacar alguma, aquilo que mais marcou a sua história até aqui? Fique à vontade. A minha maior tristeza e a minha maior decepção em fazer missões fora do Brasil é algo que eu falo nas minhas aulas, que eu dou aula de introdução à missiologia e mais 4 matérias concernentes a missões em alguns seminários aqui no Brasil e principalmente aqui na Paraíba. Chama-se, a palavra que entristece o missionário chama-se solidão. Quem quer ser missionário, você que está me ouvindo e que tem um chamado missionário, saiba que você vai estar rodeado de milhares de pessoas, centenas de pessoas, dezenas de pessoas na sua igreja, mas lá no campo missionário você não vai estar perto da sua língua, nem da sua cultura, nem do seu povo, nem das suas amizades. Então, para mim, eu aprendi com a doutora Bárbara Banes, quando eu fiz a minha pós-graduação em missiologia, durante 1 ano. A doutora Bárbara Banes me falou, não sei se você conhece, pastor Alexandre, a doutora Bárbara Banes, está bem velhinha, mas foi minha diretora. Então, ela falou assim, o missionário é um despatriado. Deu para entender a palavra? Sim. O missionário, quando sai da sua pátria, Brasil, ele perdeu a sua pátria porque não vai para uma outra pátria lá e não conhece ninguém. Então, aqui deixou de ser a pátria dele e lá passou a ser a pátria dele lá no país que ele vai. Por exemplo, Paraguai. E ele passa 10 anos no Paraguai. Então, ele deixou de ser brasileiro um pouquinho e agora tem que se aculturar na outra pátria. Mas lá não é a pátria dele. Então, ele ficou despatriado.
quando ele sai do campo missionário e volta para a sua terra, aqui ele não vai encontrar o mesmo ciclo de amizade, ele não vai encontrar as mesmas liberdades que ele tinha, ele não vai ter liberdade na sua própria igreja, porque agora ele voltou como um paraquedas, caiu de paraquedas, e o pastor local vai ter que encontrar um espaço para que ele volte a trabalhar, até que ele encontre seu espaço. Isso demora muito. Isso está acontecendo com a nossa irmã Ivanilzes, lá que voltou da África, de Cabo Verde, durante 6 anos, e está tentando encontrar o seu local de novo na Igreja Central com o pastor Rubens. E o que acontece? O missionário torna-se despatriado. Então, eu digo a você que, no campo missionário, a coisa que mais pesa chama-se solidão. Se você não se acostumar com essa palavra chamada solidão, você nunca vai ser um bom missionário. Você tem que se acostumar. Você vai ter amigos, vai ter uma nova cultura, uma nova comida, tudo, costumes, mas a palavra solidão sempre vai reinar. Sempre vai ser uma pessoa solitária. Você não pode abrir o seu coração com todo mundo, porque se você abrir, você vai ser criticado. Quando você volta, você não tem mais o mesmo espaço. Então, a minha maior decepção foi essa. Agora, entre elas teve traições, que é natural. Teve poucos recursos, também, que é natural. Mas tudo isso serve de ensinamento. Quando eu falo poucos recursos, é quando eu tinha todos os recursos do mundo, porque a missão me sustentou lá durante 2 anos. Pagava a casa, a água, a luz, eu não gastava 1 centavo do que eu recebia, porque eu tinha de tudo. Mas eu sentia simplesmente a falta de uma carta, que na época não era tão divulgado, o Zap não existia, sim, eu acho. E-mail. Você sabe quantos pastores me visitaram no Paraguai durante 2 anos? Não faço ideia. Estranho. Pastor Mário Alcaraz. Amém. Nosso Só amigo, o pastor Mário Alcaraz me visitou. Mas ninguém me visitou no Paraguai. Eu recebi, durante 2 anos, 3 e-mails. Mas tudo isso me ensinou a amadurecer mais rápido, a confiar, sim, mais em Deus. Meu amigo era Papai do Céu. A minha esposa, meus filhos, eu me acheguei mais à família, por ter me ausentado tanto em viagens missionárias. E passei a ter mais. Agora, isso tudo é ensinamento Papai do Céu. Tudo. Tudo é ensinamento Papai do Céu. Tudo. Ótimo. E aí, pastor Sidney, falando sobre a questão da solidão, a gente pode lembrar muito do apóstolo Paulo aqui, na 2ª carta a Timóteo, no capítulo 4, quando justamente ele fala sobre essa solidão, quando ele sente a carência de ter um amigo com ele naquele momento de prisão. E nós sabemos que ali foi os últimos dias do apóstolo Paulo, e ele deixa isso transparecer de forma muito aberta, quando ele diz que de fato se sentia só, e por isso pede que Marcos venha para estar com ele por algum tempo. E dentro desse contexto também, é importante aqui deixar esse lembrete para a igreja que nos acompanha. Hoje, diferente dos dias, talvez, que o senhor serviu no Paraguai, pelo menos dentro da nossa denominação, a gente vê que há uma divulgação maior dos missionários, onde eles estão servindo, né? Da família missionária. E hoje existe todo esse acesso via redes sociais, é uma facilidade maior na comunicação. E muitas vezes, é uma igreja local, nós vamos inclusive falar sobre isso um pouco mais adiante, ela pode ajudar sim um missionário que está no campo com suas ofertas missionárias, com tantas outras ferramentas, mas, sobretudo, lembrar sempre dessa parceria, da comunicação, de uma carta enviada não apenas ao missionário, mas às vezes os filhos, a esposa, e assim por diante. E dentro desse detalhe, né, o senhor destacou bem a questão da solidão, muito embora pontuando outras coisas que naturalmente ocorrem, eu gostaria de perguntar, em algum momento, nesse contexto de dificuldades, o senhor já sentiu, em algum momento, desejo de parar, de não continuar diante de situações como essa? Não. Desistir jamais. Desistir jamais. Com qualquer empecilho, qualquer intempéries, desistir jamais.
Mas por que desistir jamais, apesar das dificuldades, da solidão, às vezes, hoje, falta de recurso? É que quem me chamou foi Deus. A igreja reconheceu e reconhece meu ministério. A igreja local me ajuda, a minha igreja local me ajuda. A igreja local me dá liberdade de viajar, você conhecer a igreja local, a minha igreja local, você e a pastora Vanessa, e vocês dois. Agora, meu irmão, por que é que eu não desisto jamais? Porque quem me chamou foi Deus. A minha convicção para o chamado ao qual eu exerço hoje, independente das dificuldades, eu tenho convicção de uma coisa, foi Deus. E sabe por que é que Deus faz assim? Porque na hora do arroxo, na hora do falta isso, faltar aquilo, eu não vou ligar para ninguém, nem vou reclamar de ninguém. Eu vou me ajoelhar no meu quarto e vou dizer, Deus, está doendo. Deus está doendo. E aí Deus fala assim, quem colocou você aqui foi eu. Porque eu cheguei a fazer essa pergunta lá no Paraguai. Eu acho que depois de uns 2 meses, a gente já tinha colocado o Diego e a Rebeca na escola, Complexo Paraguai, da Presbiteriana, o diretor era o Diego Yang, meu amigo particular, uma pastora nazarena, que lá da Argentina também era diretora lá, eu fiz muita amizade, doutora Estela Balsá, lá da Argentina. Mas teve uma tarde que eu e Vanessa estávamos esperando o Diego e a Rebeca voltar na calçada da casa pastoral, quando começou a cair a chuva, tinha feito uma tarde muito quente, a chuva bateu na terra, subiu aquela terra de terra molhada, aquele cheiro de terra molhada. Me lembrei do sertão. Aí eu, com lágrimas nos olhos, olhei para minha esposa e falei assim, amor, pelo amor de Deus, o que é que nós estamos fazendo aqui? Eu quero voltar para o meu sertão. Esse cheiro de terra molhada me mata. Cadê o cheiro? Porque algumas pessoas não gostam, mas eu amo o cheiro de um curral, o cheiro misturado do esterco do gado com a ordenha, o leite. O cheiro do leite misturado com esterco de gado, aquilo me deixa arrepiado. Eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo no Paraguai? Aí Deus falou assim, eu te chamei por um período, espere que no tempo certo... E eu vou te falar um negócio, isso foi logo no início. E ainda durou quase 2 anos, porque eu tinha passado 4 meses na Argentina. Então durou aí 1 ano e 8 meses para sairmos do Paraguai. Então, o que nunca me levou a desistir foi a convicção que eu tenho da parte de Deus para o qual o ministério ele me chamou. Não tenho dúvida nenhuma. Tanto prova que você, pastor Alexandre e a pastora Vanessa, conheceram a nossa igreja lá nos Bancários. É uma igreja boa, é uma igreja estruturada, é uma igreja que me pagaria um bom salário, mas eu olhei para um canto, olhei para o outro, e assim como vocês tiveram convicção de Deus, eu também tenho convicção de Deus. Não é para estar aqui. Eu abdiquei de um bom salário, não ganho hoje o que eles iam me pagar, mas sou feliz pelo qual o Senhor me chamou. Então, desistir jamais, porque eu tenho convicção da parte de Deus. Ótimo, pastor. Eu ouvi esses dias alguém disse assim, dando testemunho, num contexto bem parecido, dizendo assim, se Deus, quem convida, paga a conta. Então, Deus chamou. Então, ele se responsabiliza, né? Em pagar a conta, em manter, em sustentar os seus servos. E isso é muito bom. E antes de avançarmos aqui em qualquer outro assunto, dizer para irmãos que estão nos ouvindo, isso é muito importante na questão do chamado, seja para um chamado missionário, no nosso caso aqui um chamado para pastorear, ou qualquer outra função que Deus possa vir chamar você. Eu sempre digo às pessoas, pastor Sidney, a gente muitas vezes conversa com jovens, seja nazarenos ou de outras denominações, que está sentindo aquele queimou no coração, no sentido de uma chamada, no sentido de ser vocacionado por Deus, e minha fala sempre é essa. Você precisa ter convicção de que é Deus que está lhe chamando. Você precisa ter a certeza em você
que você ouviu de fato Deus lhe chamando para determinado chamado, porque poderemos aqui também acrescentar que, pelo menos aqui no longo dos 8 anos que nós já estamos em Penedo, nós já também tivemos muitos momentos difíceis, aonde o que nos fez manter tanto fiel à chamada de Deus na nossa vida, quanto a questão de vida com relação à igreja, se resume só a isso: convicção da chamada de Deus. Isso faz toda a diferença na vida do obreiro que está servindo a Deus. Amém? Amém. E aí, amém, pastor? E aí eu gostaria de perguntar uma coisa interessante. Eu estou aqui, tenho certeza que tem alguns jovens entre nós, tem outros irmãos que estão conosco, existem famílias que estão reunidas, e aí eu gostaria de saber quais seriam, nesse momento, os conselhos ou palavras de incentivo para alguém que está nos ouvindo neste momento, que está iniciando o ministério, ou que tem o desejo, né? Já sente de Deus. A gente tem a nossa igreja, não sei se está acompanhando nesse momento, que eu não estou conseguindo ver aí, pessoas que conversam com a gente nesse sentido, de ter uma direção de Deus, de entender que tem um chamado. Por outro lado, eu como pastor vejo outros irmãos que têm a capacidade, que têm, mas falta talvez aquele, vamos dizer assim, aquele empurrão santo, né? Então, Amém. quais seriam as palavras de incentivo para essa pessoa que está desejosa, ou sente de Deus uma direção, e de repente está na dúvida? O que é que o senhor teria aí para nós? Amém. Veja só. Existe o chamado missionário e existe o psio de Deus. Algumas pessoas se sentem chamado, mas fazem valer o psio, ou seja, não foi um chamado, foi apenas um assobio. Porque se você tem convicção do chamado, eu vou lhe dar um conselho: vá de encontro ao seu chamado. Uma certa Amém. vez, há muitos anos atrás, eu conversando com o pastor Alcimar, que é seu amigo também, pastor Alcimar Sim. Laurentino dos Santos, eu perguntei assim: pastorzão, por que é que eu ainda não estou no campo missionário? Isso há 30 anos atrás. Ele falou assim: você já terminou o seminário, cabra? Eu disse, ele disse, não. Então como é que você quer ser missionário, cara? Você não terminou nem o seminário? Você fica só nesse chove e não molha? Isso ele falando para mim. Você fica nesse chove e não molha. Eu vou fazer, eu vou terminar. Ah, mas eu não posso porque eu sou casado. Na época eu já era casado. Tenho 2 filhos. O dinheiro não dá. A igreja não pode pagar meu seminário. E aí foi quando ele falou para mim: meu irmão, o chamado é seu ou da igreja? Eu disse: o chamado é meu. Ele fez: então vá de encontro ao chamado. Ponha seu joelho no chão, comece a vender camisa, comece a vender caneta, comece a evangelizar domingo à tarde, comece a fazer parte de alguns projetos missionários ou de evangelismo dentro da sua igreja local. Como é que você quer ser bênção lá às nações, se você não é bênção nem na sua igreja local? Então, primeiro comece a trabalhar com a igreja local. A igreja local vai começar a reconhecer o seu ministério através da sua participação em evangelismo, em missões, em teatro, em venda. Chega um missionário de fora, você cede sua casa para recepcioná-lo, leva ele para almoçar, você dá uma oferta para ele. Ou seja, o pastor e a junta e a denominação vai começar a reconhecer o seu ministério muito antes de você estar no campo missionário. E aí, esses mesmos que vão ver seu empenho, vão pagar seu seminário, aí você se esforça, vai de encontro ao chamado, faz seminário, e termina o seminário, e durante o seminário vai fazendo viagem missionária, ou seja, se envolvendo, Isso. mostrando projetos missionários para o seu pastor. E aí o seu pastor vai ser aquela pessoa que vai interceder junto a você, a junta da igreja, junto à denominação, junto ao distrito. E aí um conjunto de muita coisa leva você a terminar o seminário, leva você a fazer missões. Agora, fazer o que eu fazia no passado. Eu não estou aqui criticando ninguém que está fazendo, mas eu quero falar o que eu fazia no passado. Eu dizia: eu tenho um chamado. E ficava sentado na minha casa, sem fazer nada, não participava de nada da igreja local. E no dia que eu falei assim: e aí, pastor Alcimar, a igreja não vai me apoiar, não? Ele fez: apoiar em quê?
que eu não vejo você envolvido em nada. Deu para entender? Então, Sim. não é uma palavra de crítica, é uma palavra de dizer assim, se você tem um chamado, vá de encontro ao seu chamado. Não fique esperando que as Amém. pessoas, irmão, vai fazer isso que eu pago. Isso não acontece, não. Isso não acontece, não, Exato. porque há uns 30 anos atrás eu tinha um Chevette 79, olha a peça. Um Chevette 79. Glória. E o bicho, a minha sogra, eu era namorado da minha esposa, a minha sogra chamava ele de orquestra. Cadê a tua orquestra? Eu digo, minha sogra, o nome do meu carro é Chevette, e não orquestra. Ele pegou e fez, não, orquestra, porque em cada esquina tem um concerto. Eu digo, tá bom, bagunça com a minha cara, não tem problema não. Mas foi com esse Chevette 79, no ano de 1970, de 84 para 85, que eu fundei a Igreja do Nazareno, lá do Valentina Figueiredo, do pastor Marcos Lopes, hoje. Mas quem fundou essa igreja foi eu e o pastor Pontes. Toda quarta-feira à noite, todo domingo à tarde. Se deslocando de 10 a 15 quilômetros, uma ladeira muito grande entre dois bairros, o bairro de Mangabeira e o bairro de Valentina. Existia uma ladeira que hoje é asfalto, mas na minha época era areia fofa. E às vezes o Chevette não tinha nem força para subir a ladeira. No meio da ladeira, para subir, ficava. E aí eu ia escorar com pedra, porque não tinha nem freio de mão. E para voltar, eu empurrava de um lado, puxava de outro, pegava a velocidade para subir outra ladeira. Quando eu chegava lá em cima, faltava gasolina. Eu digo, meu Deus, o que é que o senhor quer de mim? Um carro velho, não sobe a ladeira, quando sobe não tem freio de mão, quando pega não tem gasolina. E aí Deus levantou um anjo chamado irmão Nestor, me lembra como se fosse hoje, mandou gasolina para mim, me tirou do prego, aí eu trouxe o carro para casa, passei quase um mês sem poder consertar o carro, nem botar gasolina. Mas Deus vinha. Hoje, quem me vê andando pelo Brasil todo de carro, como eu já parei muito aí em Penedo, na sua casa, 3 viagens à Argentina só de carro, conheço o Brasil e mais 6 países, não lembram que um dia eu andava de Chevette 79 que faltou gasolina na ladeira, na fundação da igreja do pastor Marcos Lopes. Eu até me emociono Amém. quando eu falo, porque isso está intrínseco no meu sangue. Missões não é um departamento da igreja. Eu vivo o que eu estou falando. Então eu me lembro Amém. dos humildes princípios. Eu sei como é que eu andava. Hoje eu sei aonde eu ando. Mas agradeço a Deus todos os dias. Todos os dias. Obrigado, Pai. Porque hoje eu tenho um carrinho melhor. E não me falta gasolina. Oh, glória a Aleluia. Deus. Amém, pastor. Pastor Sidney, lamentavelmente, não é lamentável não, o papo está tão gostoso que já está terminando essa primeira parte. Amém. Eu vou encerrar aqui, vou chamar o senhor, porque eu tenho só mais uma pergunta na Tá ordem, bom. e de repente algum irmão que está nos ouvindo aí, não vai dar para todo mundo fazer pergunta, mas se um ou dois tiver uma pergunta bem específica dentro do contexto, nós vamos abrir aqui, vamos usar e abusar do senhor um pouquinho mais, né? Certo, pode Porque abusar. está tão bom, tá Depois tão bom eu esse mando a bate-papo. conta. Sim, Depois eu sim, mando a senhor. Vamos conta. baixar a patente e vamos aumentar a oferta. Então, nós vamos encerrar. Vamos voltar em seguida, mas muito importante. O senhor volta também, viu? Tem que voltar lá na chamada. Amém. Então, vamos Pode encerrar chamar, pode chamar. e em seguida vamos retornar. Tá bom, gente? Tá Gente, bom. pessoal aí, votem conosco, tá bom? Rapidinho, nós vamos já encerrar, porque chegou o tempo, e voltaremos em nome de Jesus. Vamos, pastor. É rapidinho.